Você é introvertido ou extrovertido? Os dois termos que mais sobreviveram dos trabalhos de Jung, mas também os que tiveram seus significados mais distorcidos pela sociedade moderna. Hoje em dia, se você é extrovertido, você é aberto e sociável, e se é introvertido, você é reservado e prefere tempo sozinho. Mas essa definição é comportamental e não é pertinente à tipologia junguiana. Um significado também popular dado pelo Myers-Briggs Type Indicator é que os introvertidos obtêm energia estando sozinhos no seu mundo interno e os extrovertidos são energizados por pessoas e coisas no mundo externo. Mesmo sendo uma descrição mais precisa e técnica, leva de volta ao comportamento e não cobre toda a profundidade que o significado puro e original possui, que é sobre o que eu falarei nesse vídeo. Se você quer entrar neste mundo de tipologia, recomendo o MBTI Logia como fonte de estudos e o PD Brasil como uma comunidade para te ajudar. Links na descrição. Enfim, vamos começar. Se você viu meus vídeos anteriores, sabe que eu já dei breves explicações sobre o significado dessa dualidade de extroversão e introversão. Seu significado está centrado na atitude ao objeto, e por isso são chamadas de atitudes. São as direções pela qual sua mente se orienta. Isso existe porque, para que qualquer coisa aconteça na psicologia, você precisa de um sujeito para pensar sobre coisas e objetos para serem pensados sobre. Vou dar uma breve explicação agora e uma definição mais detalhada no final desse vídeo. A atitude extrovertida é voltada para fora em direção aos objetos, enquanto a atitude introvertida é voltada para dentro, em direção ao sujeito. Quando algo é subjetivo, é interno a uma pessoa, ou seja, o que se passa dentro da sua cabeça, como ela experimenta o mundo e etc. Mas quando algo é objetivo, é externo a uma pessoa, ou seja, aquilo que ocorre independentemente de sua mente, do mundo que ela experimenta e etc. Em outras palavras, a extroversão procura alinhar sua vontade com a informação recebida dos objetos, enquanto a introversão procura alinhar a informação recebida dos objetos com sua própria vontade, abstrair uma ideia do objeto e assim redirecionar ou reinterpretar a informação em referência a si mesmos. A extroversão privilegia os fatores objetivos, enquanto a introversão privilegia os fatores subjetivos. Exemplos desses princípios podem ser encontrados em toda a filosofia, e acredito que observar esses exemplos podem ajudar a completar nossa compreensão sobre eles. Lembrando que, por enquanto, estivemos considerando a extroversão e a introversão como tendências separadas, mas como acontece com todos os verdadeiros opostos, na prática a extroversão e a introversão representam um ciclo de movimento. A extroversão em um determinado indivíduo é em si um movimento para longe de um estado de introversão e vice-versa. Um exemplo filosófico: Sócrates, um ENTP, e Platão, um INFJ. É dito que Sócrates é uma filosofia sem filósofo. O método de Sócrates, o extrovertido, era discutir ideias com outras pessoas, questionando-as e provocando ideias delas, às vezes se encurralando e tendo que voltar atrás, mas raramente ou nunca apenas despejando ideias por páginas e páginas. Pode-se argumentar que sempre que isso acontece, é realmente Platão falando e não o verdadeiro Sócrates. Além disso, Sócrates nunca escreveu nada, porque acreditava que falar e discutir é a coisa real. Uma vez que algo está escrito, você não pode trabalhar com ele da mesma maneira. Você não pode questioná-lo e obter respostas. Você só pode lê-lo. E isso não oferece muito espaço para exploração objetiva, apenas interpretação subjetiva. Isso, é claro, é o motivo de Platão ter escrito pra caralho, porque para ele, você certamente pode ler algo e obter uma riqueza de exploração, porque Platão, o introvertido, não trabalha com o texto em si, mas trabalha com impressões que são inspiradas pelo texto, sua interpretação subjetiva do texto, examinando como o texto se relaciona com o que já está dentro de si. O texto é uma ferramenta que o introvertido pode usar para bisbilhotar dentro de si mesmo, mas o extrovertido, Sócrates, não se importa com o que está em si mesmo. Ele representa uma filosofia separada de si mesmo, enquanto Platão representa um filósofo. Platão escreveu tanto porque ele tinha muitas ideias e impressões dentro de si, e essa era a melhor maneira de expulsá-las em sua forma pura. Quando Platão pensava em alguma coisa, ele trazia todo o seu ser para isso, e tinha muito a dizer de seu próprio ponto de vista. Quando Sócrates pensava em algo, ele não tinha, ou pelo menos não oferecia tanta informação de si mesmo, mas tentava explorar a própria ideia por si mesma. É irônico como Platão reverenciou tanto o método extrovertido de questionamento de Sócrates, e ainda assim sua maneira de comemorar isso foi escrevendo as supostas transcrições das conversas de Sócrates. Em outras palavras, Platão adorava as impressões que o método de Sócrates lhe inspirava, embora esse método tratasse muito de se livrar de impressões pessoais. Por mais que tentassem, Sócrates queria trabalhar com objetos, enquanto Platão queria explorar e entender
entender seu sujeito e a relação dele com o mundo. Vou dar mais um exemplo filosófico. Jacques Derrida, um ENFP, e Søren Kierkegaard, um INFP. Eu trago isso por um motivo. Não quero dar a impressão de que a extroversão, por regra, não gosta de escrever coisas. Isso é absolutamente incorreto. Foi apenas assim que Sócrates manifestou essa preferência. Assim porque trago à tona Derrida, pois ele produziu muito, mesmo sendo um extrovertido. Mas sua filosofia abrangente ainda era caracteristicamente extrovertida da seguinte maneira. Em essência, Derrida estava preocupado que as pessoas não estivessem mais lendo os clássicos, mas sim examinando-os, fazendo um pronunciamento final ou interpretação do que o texto realmente significava, arquivando isso e passando para o próximo texto. Derrida achou isso sufocante, porque significava que os textos não podiam mais ser examinados e não podiam mais fornecer nada para se pensar. Toda a energia estava sendo canalizada em impressões definidas, em vez de observações ativas. Seu projeto, em grande parte, era incentivar as pessoas a constantemente reler os clássicos, algo que ele mesmo fez e compõe grande parte de seu corpus. Críticas objetivas às próprias obras clássicas de diferentes perspectivas. Ou isso, ou seu trabalho encapsularia sua filosofia por conta própria, separada do próprio Derrida, sem nenhuma referência a si mesmo ou à sua experiência e conhecimento. Em contraste com isso, temos Søren Kierkegaard, outro escritor que produziu muito e semelhante a Derrida em personalidade, mas no fundo um introvertido, porque no final ele ainda estava procurando uma interpretação definida das coisas e estava derramando página após página de suas próprias impressões e sua própria relação com as coisas. Por exemplo, a maioria de suas obras foi escrita sob pseudônimos, cada um representando aspectos do próprio caráter de Kierkegaard. Os 3 estágios da vida foram inspirados diretamente por estágios de sua própria vida, e todas as suas obras teológicas representavam ideias que faziam parte de si mesmo, sendo compostas de seu próprio material psíquico, e nunca representando puramente os pensamentos de outra pessoa sobre o assunto, mas sempre contaminando-os com os seus. Resumindo e finalizando o que aprendemos aqui, a extroversão desvaloriza o sujeito como algo isolado do mundo. A extroversão fica desconfortável com uma ideia até que ela seja verificada com dados objetivos. A tendência da extroversão é a destruição das barreiras entre as subjetividades individuais e a completa dissolução do sujeito no reino do comumente acessível, do impessoal, do não eu. A introversão, por outro lado, desvaloriza o objeto como estranho, imprevisível e impertinente. A introversão é desconfortável com qualquer coisa que não tenha sido reconciliada ou verificada com seu próprio material subjetivo. Em última análise, tudo deve se tornar uma expressão do sujeito e de sua visão de mundo. A tendência da introversão é a assimilação ou digestão de todos os objetos, de tudo que é não eu, no eu. Para finalizar, é importante notar que no contexto dos 16 tipos, todos eles possuem um bom contato com ambas extroversão e introversão, mas uma delas é preferida. Na pilha de funções, por algumas estarem qualitativamente acima de outras, a atitude preferida vai possuir uma força bem mais dominante na psique e, em consequência, reprimir a outra atitude menos preferida. Um tipo bem desenvolvido é um tipo que conseguiu atingir um balanço. Um balanço completo é impossível e, essencialmente, você sempre vai preferir uma das atitudes, mas você pode reconhecer a atitude oposta como importante e significativa e evitar reprimi-la demais no inconsciente. Exemplos disso podem ser encontrados no meu vídeo sobre a sombra. O Gunter perguntou se, na minha opinião, dá pra mudar o PDB ou é um caso perdido que não vale a pena ser investido. Olha, boa pergunta. Cara, eu acho difícil, não tem uma solução milagrosa pra isso, mas é aquela coisa básica. Continuar educando a comunidade pra, porque o que mais falta na comunidade é um entendimento sólido da teoria. Então, não sei, acho difícil, mas acho que é possível melhorar a situação sim, pelo menos ao longo do tempo. O Abstrato perguntou se eu tenho um personagem ISTP e um personagem INFJ favorito. Por algum motivo eu não tenho nenhum personagem específico que eu gosto nesses tipos, no caso não um favorito, mas eu acho que dá pra dizer um sim. Pro ISTP eu diria Sherlock, o da série da BBC, eu vou fazer uma análise dele. E de INFJ eu gosto do Korekiyo Shinguji, de Danganronpa V3. O Fafof perguntou por que você começou a estudar tipologias. Eu vou fazer um vídeo separado praticamente só sobre isso. A Ray perguntou qual filósofo ou pensador você mais se identifica com personalidade. Não vale o Michael Pierce. Eu não estudei filosofia o suficiente ainda pra ter algum que eu consiga dizer especificamente esse cara é o cara. Então eu vou deixar essa pergunta não respondida, entre aspas. Mas eu acho que quem assistiu Danganronpa V3 saberia o porquê que eu poderia citar Shuichi Saihara nessa situação. Então ele é a resposta por enquanto. E o Steam falou que ele é foda.
Justo. Última coisa que eu tenho a falar nesse vídeo é que eu tenho um projeto muito legal em andamento. Não é, Michael Pierce? Oh, hi, Nicker. Hi, Nick. Sorry, I've been emailing him. So I just suddenly, hey, he's here. Hello. You get to hear my voice saying hi to you. Yeah, anyway.